Fala galera, beleza? Gustavo Veloso aqui do canal. E aí, como vocês estão? Vamos falar hoje um pouco de um assunto que eu não acabo tratando muito no canal, mas porque também não é muito a minha área de atuação, minha praia, vamos dizer assim, mas que ultimamente eu venho sendo muito desafiado no meu contexto de trabalho e aí queria compartilhar com vocês um conteúdo bem interessante. Trabalho, né? Eu sou um profissional na área de cibersegurança e muito das coisas hoje no contexto de cibersegurança, né, ainda são ferramentas, eu diria, isoladas que talvez no mundo de hoje elas estão começando a se tornar obsoletas, um pouco mais antiquadas, né? Para quem está entrando aí no mundo de trabalhar com inteligência artificial. 2. Desenvolvimento de aplicativo, tá? Desenvolvimento de aplicativo é um tema, assim, muito complexo, eu diria, do ponto de vista, assim, tem várias formas de fazer, né? E eu aqui também não vou me propor aqui, no meu canal não é o foco desse tipo de conteúdo muito focado em desenvolvimento, mas eu vou acabar entrando em muita coisa por causa do tema de AI, né? Já fiz alguns conteúdos aí de automação de AI, esses fluxos, né? Tipo N8N, né? Quem não assistiu, depois assiste. Vou deixar o link aqui no vídeo. Porque eu tô trazendo isso aqui? Foi uma experiência recente que eu tive no trabalho, tá? Empresas aí grandes, né? Startups, quem trabalha em startup, esse tipo de coisa, já deve ter se deparado aí, trabalhar em hackathons, né? Que eles chamam, né? Hackathon, basicamente, o que é? É um evento, né? Que a empresa, a startup, enfim, algum grupo aí organiza, onde as pessoas trazem ideias, né? De inovação. E aí, durante o hackathon, é trabalhado nessas ideias, né? E aí, através desse trabalho gerado no hackathon, através dessa uma ideia que foi gerada, dependendo, incorporar isso num produto, ou criar um produto, alguma coisa, enfim, depende do que a empresa faz, o que é a coisa. Ou às vezes a melhoria de um processo, né? Não necessariamente precisa ser um software, alguma coisa, um produto nesse sentido. Então tem várias coisas aí. E uma das coisas que eu faço, né, dentro do meu contexto de trabalho, né, em consultoria e ajudando clientes, vou descrever um pouco o problema aqui, tá? E aí a gente vai para o que eu realmente quero abordar no vídeo hoje. Então eu faço muito modelagem de ameaças, né? Que basicamente é modelagem de ameaça ou threat modeling, né? Desenvolver um modelo de identificar ameaças numa aplicação. Então pensa, qualquer tipo de aplicação, né, de TI, né, quando a gente está desenvolvendo, existem várias entradas, né, e saídas inputs e outputs. Né? E isso aí pode impactar do ponto de vista de cibersegurança, de segurança do modelo, né, ameaças, vulnerabilidades que podem acontecer, né? Ou seja, um hacker ele pode utilizar de diversas aí artimanhas, ferramentas para tentar hackear o modelo. Então, basicamente, a tratativa de modelagem de ameaças, o que é? É fazer um exercício, muitas vezes isso aqui é um exercício mental com a ajuda de ferramentas, tá? Não vou entrar aqui no detalhe de ferramenta, tal, não sei o que lá, para o vídeo não ficar muito extenso, eu também não quero entrar muito no detalhe técnico disso aqui, mas só para dar o contexto do problema, tá? É feito esse exercício, esse brainstorming, esse exercício mental, geralmente mais de uma pessoa faz isso para ter, né, ângulos diferentes, né, experiências diferentes de profissionais de cibersegurança diferentes, para tentar chegar numa varredura, né, daquela aplicação qualquer, como, né, um resultado final e identificar todas as possíveis ameaças nesse projeto. Tá? Aí, né, identificadas as ameaças, é criado um plano, né, de mitigação, o que tem que ser feito para evitar que aquela ameaça aconteça. Então, por exemplo, precisa ter autenticação, precisa ter validação do input no banco de dados, para que o hacker não tente executar um script malicioso dentro do banco de dados ou dentro da camada de entrada web, enfim. Uma série de coisas aí. Isso como eu falei, é um trabalho muito, vamos dizer, demorado, muito delicado, depende muito da experiência, da capacidade do profissional de cibersegurança, tá? Por mesmo, se a gente pegar aqui um desenho, né, uma arquitetura aqui de alguma aplicação aqui e pedir para, sei lá, 10 profissionais de cibersegurança fazer uma modelagem de ameaça, acredito que o principal, né, se esses profissionais tiverem, né, obviamente o background no tema, a experiência e tal, a maioria dos pontos eles serão levantados por esses profissionais, né, talvez 80%, 90%,
mas talvez vai ter um 10% ali que vai variar, talvez vai escapar aos olhos de um profissional, enquanto um outro vai colocar. Então pode ter uma pequena variação aí quando esse processo ele é feito de forma manual e mesmo assim com o auxílio de ferramentas, né? As ferramentas elas ajudam a mitigar isso, mas o processo ainda é inteiro manual, né? Então, né, né, dito tudo isso aí, qual foi a ideia? Eu falei, pô, tem esse hackathon da empresa, como é que eu posso fazer para automatizar isso aqui, já começar a utilizar AI, esse tipo de coisa e tudo mais, tá? Então, beleza. Tá dito aí o problema, né? Então, só queria exemplificar um pouco, para não me estender muito. E aí, como é que eu resolvi trabalhar para resolver esse problema aqui, né? Falei, pô, preciso desenvolver essa aplicação, ela vai rodar no contexto de Azure, né, da Microsoft, foi um trabalho feito dentro de casa, né, dentro da Microsoft. Eu já utilizo, né, VS Code, então assim, se você não trabalha hoje com VS Code ou qualquer outra ideia, o que ele é basicamente? Ele é a plataforma ali onde você vai fazer a entrada dos teus códigos, né? De forma simples, resumida, né? Tentar explicar de uma forma bem simples. É a plataforma onde você vai desenvolver a tua aplicação, né? Então, um IDE, né? Ele basicamente é onde você desenvolve a tua aplicação. Tem vários de mercado, tá? Eu utilizo o VS Code e no caso aqui que a gente vai estar fazendo download e implementando ele para efeito de vídeo aqui, de conteúdo, mas você pode utilizar outros aí da sua preferência, caso você já utilize. A utilização deles são muito parecidas um com o outro. E eles inclusive até parecem, se você trabalha em um, você consegue trabalhar em outro de forma muito simples, tá? Então assim, a primeira coisa que a gente então vai ter que fazer, a gente vai fazer essa preparação do ambiente para fazer, né, o deployment, né, dessa solução aqui. Então o VS Code é o que eu estou utilizando. Você precisa definir o teu ambiente de cloud, né? Isso aqui vai rodar dentro de um ambiente de cloud. Eu utilizo Azure, né? Pelo fato, né, de trabalhar, né, com Microsoft e tudo mais, mas você pode utilizar AWS, Google, outro aí provedor de cloud, tá? O modelo de deployment, né? Então assim, tudo isso aqui vai ser escrito dentro de um código que vai ser feito o deployment dentro do ambiente de cloud. Existem vários, tá? Então assim, se você trabalha com Azure, a Microsoft tem um modelo de deployment de código deles, né? Que chama Bicep ou ARM. A AWS tem o modelo dela, a Google tem também o dela. Existem ferramentas que elas são agnósticas, tá? Ao deployment de cloud. No caso, eu vou estar utilizando a ferramenta Terraform, né? Terraform, por que a utilização da Terraform? É uma ferramenta já muito difundida no mercado, muitas empresas utilizam. Se você me perguntar qual modelo eu devo utilizar para fazer deployment em cloud, eu diria para você pelo menos olhar o Terraform e dar uma olhada mais nesse cara, ao invés de ficar nos modelos proprietários de cada cloud, tá? A não ser que a empresa que você trabalha ou que você vai estar fazendo deployment a gente só trabalha com Microsoft, talvez faça sentido você utilizar apenas o modelo de deployment da própria Microsoft. Caso não, né, minha empresa utiliza as 3 clouds diferentes, eu acho que faz mais sentido você aprender e trabalhar com Terraform, tá? Parte de código, né? Eu não sou um desenvolvedor, eu sei desenvolver scripts, né, dentro da minha área, né? Quem já ouviu falar de PowerShell, esse tipo de coisa, alguns scripts em Python também, mas eu não sou um desenvolvedor, nativo, já aprendi lá atrás, na época de faculdade, tive um pouco de contato na época com Java, um pouco de linguagem C e tudo mais, mas nunca fui muito dessa área, nunca, para falar a verdade, tive muito interesse. Então assim, acho que esse vídeo é legal para você que não é muito... Talvez programação não é a tua área, você é um profissional igual eu de tecnologia que talvez código é necessário em alguns momentos, em alguns projetos, mas você não atua diariamente com isso, você não é um dev, né? Não é um software engineer, algo do tipo. Então, talvez espero, né, com esse vídeo aqui ajudar você a te dar alguns insights aqui em como trabalhar projetos de desenvolvimento sem ser um desenvolvedor, tá? Então, assim, eu utilizei muito a ferramenta Cloud AI para fazer me ajudar com o desenvolvimento de código, tá? E a questão do problema aqui, né, já acabei descrevendo para vocês. Então, vamos abrir aqui, inclusive, né, e direto no problema aqui que o software que eu desenvolvi faz, tá? Tem 2 janelinhas aqui. Esse primeiro cara aqui foi o meu MVP, né? Então, quando eu comecei a fazer o desenvolvimento inicial, não sabia direito como é que tava fazendo, ia ficar quebrando muito cabeça com código. O que eu pensei? Falei, deixa eu pelo menos desenvolver, né, a interface inicial. E essa interface, ela não tá conectada com o modelo de AI nem nada.
Mas aqui só para explicar aqui que é né, a ideia do projeto, né? Que nem eu falei, eu quero construir uma plataforma que faça modelagem de ameaças. Então isso aqui, né? Eu estou rodando isso aqui num componente web dentro da cloud. A ideia principal que é? Eu ter a capacidade de clicar aqui, eu vou selecionar um diagrama, uma arquitetura aqui de uma aplicação. Aí ele faz a avaliação aqui, né, das possíveis ameaças aqui, tá bom? Então é isso. Então isso aqui hoje, né, é feito através de forma manual com algumas ferramentas, e a ideia é a aplicação fazer isso aqui de forma automatizada utilizando inteligência artificial no back-end, né, para fazer essa análise aqui de segurança. Então esse aqui foi minha versão inicial. Esse aqui, né, depois de vários iterações, refinamentos no processo, eu cheguei a esse modelo aqui que ele está mais, vamos dizer, maduro. Mas o conceito é o mesmo. Então, se eu selecionar aqui o diagrama, né, a arquitetura, ele vai me dar, né? Vamos até, quer ver? Deixa eu abrir aqui uma arquitetura aqui, só para vocês verem. Isso aqui é o desenho, né? A arquitetura de um projeto qualquer aí que eu tô falando para vocês. Então, né, se você pega esse diagrama aí, né, que geralmente durante uma fase aí de design do projeto é feito esse levantamento, né, o time de arquiteto de cloud, arquiteto de software, esses profissionais, então eles fazem o desenho desse diagrama. E aí o que faz? Aonde entra o profissional de cibersegurança? Ele entra fazendo a avaliação inicial das possíveis ameaças que podem ocorrer dentro daquela arquitetura. E aí o software, né, que é a ideia? Ele já dá os principais pontos, né, as ameaças aí, para já do início do desenvolvimento do software, da aplicação, esses pontos eles já sejam mapeados logo do início, ou seja, o projeto já nasce seguro, né? Antigamente, como o pessoal fazia de qualquer jeito, né, o deployment da aplicação e depois ia ver a questão de segurança. E muitas vezes o depois ver a questão de segurança, precisa fazer um retrabalho porque da forma que foi desenvolvido, a aplicação ela não está na melhor prática possível para se adequar nos contextos de segurança atuais, modernos. Então, assim, fazer a aplicação já nascer segura já do dia zero é o principal ponto hoje em dia, né? E por isso que muitas aplicações acabam até sendo hackeadas, né? Porque não se faz esse trabalho ao nascimento da aplicação, depois tenta corrigir, aí esquece, aí tá já em produção, ninguém quer parar, tal e tudo mais, e aí acontece no que a gente vê aí praticamente diariamente na mídia, né? De aplicações hackeadas, dados vazados e tudo mais. Esse é um dos trabalhos, né, de um profissional de cibersegurança, né? Ajudar, né, times aí a fazer esse levantamento de ameaças para quando o aplicativo, né, a infraestrutura, a aplicação é feito o deployment, né, é feita a instalação dela, vamos dizer assim, na cloud, tudo isso já nasce da forma correta, tá? Então esse era o problema, mas assim, não quero falar muito desse cara aqui, mas em si do processo de desenvolvimento, tá? Então, né, que foi feito, né? Como é que eu trabalhei com esse cara aqui? Então vamos voltar aqui para o meu slide aqui. Então, né, se você não está habituado a trabalhar com código, né, eu vou passar por esses dados, esses pontos principais aqui. Não vai dar para a gente fazer o código do zero aqui e tudo mais, porque também levaria muito tempo. Eu só quero passar pelos principais pontos, tá? Então, vamos lá. Dito isso, né, a parte da modelagem de ameaças aqui, como é que eu, na verdade, trabalhei com isso aqui? Então, né, voltando aqui pro slide, o que a gente precisa fazer para desenvolver, né, uma aplicação básica na nuvem, utilizando a inteligência artificial, tanto para te ajudar com código, quanto a inteligência artificial na aplicação para ser o back-end, te dar resultado aí. O setup pode ser, isso aqui que eu comentei, pode ser feito de várias formas, tá? Eu tive uma dificuldade, mas é particular do meu ambiente, que assim, o computador onde eu tive que desenvolver isso aqui é um computador que tem uma segmentação na empresa que eu trabalho e tal, e tem alguns bloqueios que eu não consigo utilizar algumas coisas, instalar algumas ferramentas. Então eu tive que trabalhar de uma outra forma, especificamente aqui no Cloud AI. O Cloud AI você consegue, né, criar o Cloud Code, que é uma espécie de um plugin que você instala dentro do VS Code e ele te ajuda com código diretamente lá. Eu não consegui fazer isso porque eu sou autorizado a utilizar o GitHub Copilot apenas, então eu utilizei o Copilot para fazer alguns ajustes, mas o principal foi no Cloud AI, tá? Porém, eu tive que trabalhar ele com a interface web, né? Então, só para dar esse contexto aqui, porque aí eu sei que vai aparecer gente, mas por que você não faz isso? Por que não faz aquilo? De novo, o jeito que eu estou fazendo aqui não cada um vai identificar outras formas de trabalhar
trabalhar utilizando AI para te ajudar a desenvolver o código. O jeito que eu estou fazendo aqui, você pode trabalhar de outras formas, tá? Então, sim, é uma forma de trabalhar, mas existem outras maneiras, como eu já comentei aqui, tá? Então, sim, só para não depois engenheiro de obra pronta ficar comentando isso ou aquilo, só quero deixar claro que tem várias formas de trabalhar. Beleza? Então, o primeiro ponto, né? O que você precisa fazer? Você precisa, né, preparar o seu ambiente, que nem eu falei. Você tem que ter o VS Code, tá? Então, vamos voltar lá. Se você não tem o VS Code, esse aqui é meu computador de gravação, eu não tenho o VS Code. Então, vamos tentar instalar ele aqui rapidamente, mas eu sei que vai dar vários problemas. VS Code, o que você vai fazer? Joga aqui, ó. Ops. VS Code Download, né? Clica aqui, escolhe o sistema operacional que você utiliza, tá? E instalação padrão, tá? Install. Então você precisa, primeiro ponto para você começar a tua brincadeira, instalar o VS Code. Aí, segundo ponto aqui, você precisa definir a sua cloud, tá? Para fazer o deployment no ambiente de cloud. E detalhe, aí você fala, eu estou usando o Lovable agora e o Lovable faz o deployment no ambiente deles, tá? De novo, tem várias formas de fazer deployment de aplicação. Se você está usando o Lovable e ele faz o deployment na cloud deles, tem prós e contras naquilo lá, tá? Você acaba às vezes ficando limitado dentro do contexto deles. Se você utiliza uma cloud como a Azure ou a AWS ou Google, você tem uma gama de ferramentas e uma gama de formas de fazer deployment de aplicação infinitamente maiores, tá? Você consegue fazer de qualquer forma, enquanto se você utiliza a plataformas low code, você fica limitado à estrutura que a plataforma low code te disponibiliza, beleza? Então, sim, só para explicar um pouco aí, óbvio que isso não é tudo, mas só para dar um contexto aí. Então, assim, se você não tem nenhum ambiente cloud, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar um tenant, né? Então, no caso, se for Azure, você vai ter que colocar teu cartão de crédito, fazer o sign up, né? Você vai lá portal.azure.com, faz sign up, vai ter que seguir o passo a passo lá. Eu não vou fazer aqui porque se for fazer passo a passo de todos os pontos aqui que eu estou colocando no vídeo, vai demorar muito. Mas se você tiver dúvida, quiser, dependendo do que eu faço depois um conteúdo mais específico, como é que eu configuro do zero um ambiente aqui, ó, o Azure aqui, o básico aqui. Dá pra gente fazer se vocês quiserem, mas aí o pessoal deixa o comentário no vídeo aí, porque também tem muito conteúdo em relação a isso já aí no YouTube. Só estaria repetindo mais uma coisa do mesmo aí. Eu quero, na verdade, agregar valor com isso, como isso que eu tô fazendo aqui para vocês, beleza? Então, né, a minha plataforma aqui vai ser Azure, tá? Que a gente vai estar utilizando, beleza? Então, cloud definida. Então, o meu aqui é Azure, VS Code, né? Então, duas coisas aqui. Vamos ver se ele já terminou de instalar. Olha lá, terminou de instalar. Ele vai carregar aqui. Então, a carinha de um IDE, né? Basicamente é isso aqui, tá? Setup Copilot, continue with GitHub. Que eu já tenho uma conta, tá? Então, também é outro ponto. Open Visual Code. Então ele já vai trazer para mim, ó, tá vendo? Ele já tá fazendo a configuração para mim porque eu já tenho. Aí, né, se você não tem uma conta no GitHub, cria uma conta no GitHub também, é super simples. Cria teu usuário e senha lá, tal, que aí basicamente é onde você vai colocar, vai ser o teu repositório de código, né? Que inclusive, né, até esqueci de colocar aqui, né? Então, né, o GitHub o que é? Basicamente é um repositório de código, né, na nuvem, web, né? Antigamente o que o pessoal fazia? O pessoal fazia o Git local na própria máquina de trabalho. Mas é mais difícil quando você quer compartilhar esse código, você quer dar acesso a outras pessoas para trabalhar nisso aqui e tudo mais, tem colaboração. Então ficava mais complicado esse trabalho antigamente. Hoje com tudo na nuvem fica muito mais fácil, muito mais simples de executar. Então, né, cria lá o repositório lá. Como pode ver que eu tenho vários repositórios de código. Esse que eu trabalhei aqui recentemente, que eu estou falando da aplicação, é esse cara aqui. E tudo isso aqui basicamente foi gerado, né, com tanto Copilot quanto o Cloud AI. Ele me ajudou a desenvolver todo esse código aqui. Então a gente já fez a instalação do VS Code, a Azure eu já tenho lá pronta, já tenho a conta no GitHub, Cloud para ajudar com code. Então aqui, falei tudo isso aqui porque é esse o principal ponto aqui do vídeo que eu quero mostrar como é que eu desenvolvi o código dessa aplicação aqui. E o porquê é interessante vocês estarem com o código no GitHub. E eu vou mostrar o porquê. Então vamos lá, agora, né, aqui acho que é o ouro do vídeo aqui. Então espero que você tenha chegado até aqui o vídeo, porque aqui é a parte mais importante, que acho que é onde você vai tirar o melhor insight do vídeo. Até então tudo que eu falei aqui eram requerimentos, coisas para vocês terem
entendimento mais ou menos, né, do que eu quero fazer. Então, uma das coisas legais do tanto o ChatGPT, quem está trabalhando o cloud, você consegue criar projetos, né? Então, quando você cria projetos, né, você vem aqui e cria um novo projeto. No meu aqui eu criei esse projeto chamado ThreadScope, que é o nome daquela minha aplicação. Todos os teus prompts, todas as tuas coisas, elas ficam agrupadas, né, no mesmo local. Então você consegue vir consultar, não se perde esses chats aqui, né? Mas o que eu queria falar e o porquê é importante você ter o GitHub, né? Pensa que você está pegando um projeto do zero, tá? Então, primeiro ponto aqui, como você utilizar AI, né, o Cloud AI, por exemplo, para te ajudar você a entender melhor um projeto qualquer aqui. Esse aqui é meu repositório, né, pessoal, e tá vendo que ele tá com esse cadeadinho aqui, ele tá bloqueado, então, ou seja, ele não tá público, mas tem muito repositório público dentro do GitHub, de outros desenvolvedores, outros projetos e tudo mais, tá? Então você pode ver que o GitHub, ele é meio que quase também como uma rede social de quem é desenvolvedor. Então se você segue, dependendo de alguns desenvolvedores aqui, ó, tá vendo? O cara fez o release de um software, um produto novo aqui. Você clicar nele aqui, você pode vir aqui no código do cara aqui e você pode fazer o download desse cara aqui. A partir do momento que você faz o download desse cara aqui, você pode fazer o que eles chamam, né, de fork, né, para você, porque isso aqui é público, tá vendo? É um template público. Você pode vir no teu GitHub pessoal, né, depois subir esse mesmo código no teu repositório. Por que disso aí? Presta atenção. Que aí você pode utilizar o Cloud AI para te ensinar a entender o código, né? Então, para quem tinha dificuldade igual eu, né, eu não sou desenvolvedor, se eu venho aqui, né, putz, que tudo isso aqui significa, né? Como é que eu faria hoje, né, nos dias de hoje, para começar a entender melhor o que é esse cara aqui? Óbvio, né? O cara, como boa prática, né? Ele dá uma introdução, explica aqui o que faz e tudo mais, mas às vezes é técnico demais para quem não é mais sênior na área de desenvolvimento. Então, o que você poderia fazer? Você vem aqui e adiciona do teu GitHub, né? Você não vai conseguir fazer direto no GitHub do cara, por isso que eu falei, você tem que baixar, subir para o teu próprio local ali, repositório de código. Você vai dar o teu nome e tal, e aí depois você vem aqui e linka ele, tá vendo? Então vamos imaginar que eu tô fazendo isso para aquele lá, né? Eu tinha feito todo esse processo. Você vem aqui, você pode selecionar todos os arquivos que você tem, né? Você adiciona, ou seja, você já carregou aqui no Cloud AI. Você pode fazer uma pergunta qualquer, né? Não. Eu geralmente, pessoal, você vai ver que eu vou estar fazendo os prompts tudo em inglês, tá? Porque em testes que eu já fiz, por esses modelos eles terem sido treinados em inglês, apesar de você colocar em português, ele vai funcionar, tal, mas eu já notei que fazendo, né, as perguntas, né, os prompts em inglês, você obtém uma melhor performance, tá? Então, por causa disso aí, você pode fazer em português, tá? Pode haver aí variações nas respostas que você vai obter. Então, o que você pode fazer? Pode pegar aqui pro prompt aqui, né, pro Cloud e falar, define, né, sempre com uma boa prática, dá um papel para ele, então think as you are. Aí pensa o seguinte, ó, olha o que eu vou falar para ele, ó. Eu não entendo nada do que é esse código aqui, seria a primeira vez. Explain to me. Eu tô falando, explica para mim, né, esse código, essa aplicação, mas como você estivesse explicando para minha avó de 90 anos. Vamos ver o que ele vai falar? Aí ele vai falar, vamos explicar como se fosse para sua avó. Então, olha lá, aí ele fala, ó, tá vendo? Ele pegou o meu código lá, que tá no GitHub, e tá falando, ó, ThreadScope é uma ferramenta inteligente, ele tá explicando uma linguagem bem, vamos dizer, simples, né, pra a vovó entender, ó lá, você sabe como, né, um guarda de segurança anda, né, ao redor de um prédio, né, checando portas destravadas, janelas quebradas, né, lugares onde pessoas podem entrar. Então, o ThreadScope, ele faz a mesma coisa, mas para sistemas de computadores, tá vendo? Então aqui, ó, ele tá explicando aqui tudo, né, nos detalhes, né, ó, qual que é a estrutura por trás da ferramenta, ó lá. Então, ó, ele tem um Azure, ele tem inteligência artificial, um cérebro de inteligência artificial, utiliza o modelo, bababá. Olha lá, como se tivesse um profissional de cibersegurança 24/7, aí ele começa a dar os detalhes, ó, tá vendo? Ó, cada arquivo, ó lá, front-end, ó lá, a cara bonita, né? Então, olha só. Então, você já aprendeu que esse arquivo index.html dentro dessa pasta aqui, ó, ele é o cara que faz ficar essa carinha bonitinha aqui, tá vendo? Então, olha como é fácil você aprender hoje, quebrar uma aplicação no bom sentido, se você não entende nada, aí você passa a entender ela de forma já mais profunda com um simples
simples prompt, entendeu? Então, olha só, aí beleza, você leu tudo isso aqui, agora você já entendeu, você já ganhou um belo de um contexto do que essa aplicação faz e qual que é a arquitetura dela, tá vendo? Olha lá, a infraestrutura, ó, a fundação, ó, lembra que eu falei Terraform, ó? Então isso aqui são as receitas para construir dentro da infraestrutura de cloud, tá vendo? Olha só olha que legal como é que ele colocou. Aí os workflows, ó, aqui, ó, os scripts de automação, é como ele faz o deployment dentro do GitHub, tá vendo? Pessoal, isso aqui, na minha opinião, é um negócio espetacular, fantástico, né? Olha como você pode utilizar a inteligência artificial para aprender, né, o contexto de uma aplicação, de um código que você vê aí na internet, aí você fala, putz, mas o que é isso, né? Não tenho ideia, tá? Então, olha só, em termos, né, para a vovó, né, é como ter um especialista de segurança no seu computador. Essa é a explicação dele, né? Demais, né? Então, beleza, aí você entendeu, né? Tua avó entendeu tal. Como eu faço isso? Como eu posso utilizar isso para fazer o deployment, né? Então, how can I use this code to deploy on my own? Vamos ver o que ele fala. Então ele fala, ó, você precisa da subscription no Azure, aquilo que eu já falei. Olha lá, ó, a conta no GitHub. Olha lá, Azure CLI. Aí são alguns pré-requisitos que eu acabei não colocando, mas que vai precisar. Olha lá, ó. Ele já começa a te dar, tá vendo? Todo passo a passo aqui para você subir essa aplicação aqui, tá? Olha lá, create o GitHub repository, que é o que eu mostrei lá para vocês lá atrás. Olha lá, create Azure, tá. Então, galera, de forma bem simples, tá? Então, assim, e a partir do momento que você tem esse código, né, você começa a trabalhar com ele, por exemplo, o Cloud AI, ele te ajuda aqui fazer toda essa modelagem aqui, beleza? Então, assim, para o vídeo não ficar muito extenso, né, e se vocês gostarem aqui do conteúdo, da ideia aqui do que eu tô passando para vocês, eu posso fazer num segundo vídeo, uma segunda parte, tá? Porque aí já o vídeo começa a ficar realmente extenso e eu sempre comento vocês, gosto de fazer algo na casa aí de 30 minutos para dar para ver o vídeo, pegar aí o principal conteúdo aí e vocês já saírem implementando. Então, assim, se vocês quiserem que eu faça um segundo vídeo, uma segunda parte desse cara aqui, mostrando, né, mais no passo a passo aqui, como é que eu fiz essa modelagem do código aqui, utilizando o Cloud AI e tal, para chegar nesse produto final aqui, eu posso estar fazendo isso aqui, uma segunda parte aqui, tá? Beleza? Então ficaria uma segunda parte desse vídeo aqui. Show de bola? Beleza? Então, galera, era isso que eu queria mostrar, tá? Como você sair do zero, né? O que você precisa para começar a desenvolver uma aplicação em cloud do nada, utilizando inteligência artificial, utilizando o Cloud AI aqui, que, meu, ferramenta poderosíssima aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, assina o canal aí e deixa um comentário aí se você quer ver uma segunda parte desse vídeo aí, para a gente realmente subir o código aqui e modelando ele e mostrar como é que realmente eu fiz esse cara para chegar nesse produto aqui, né? Que eu mostrei para vocês aqui, né? Beleza? Valeu, brigadão e até a próxima aí.